Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa noite para fazer mais um podcast do For Us Melhorando Vidas. E essa noite estamos com o Félix, que é Monstro. assessor financeiro, Monstro. pastor, esposo da Carol, Congressista. pai do Gustavo, pai do Reverendo. Gabriel, Apóstolo. pai da Giovana. Está nos dando a honra hoje de falar um pouquinho sobre finanças. E agora nós gostaríamos de fazer uma breve oração para que o Senhor possa abençoar não só este momento, mas a sua casa, o seu lar, a sua vida. Amém? Querido Deus, eu quero te apresentar, Pai, este momento em tuas mãos. Te convidamos, Sim, Pai, a fazer esse podcast. Te convidamos aqui, Pai, para estar conosco. Sim, Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar ricamente, abundantemente, infinitamente a vida do Félix, seu lar, sua família. Sim, Jesus, cada vida, Pai, que está assistindo esse podcast, que o Senhor venha abençoar não só, Senhor, a vida financeira, ó Pai, mas o lar, Senhor, a família, os sonhos, os projetos, que tudo venha a ser, Senhor, apresentado a Ti e que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, bênção. Vamos lá, né? É isso aí, vamos embora. Mais uma vez, é um grande prazer ter você aqui. Verdade. Contribuindo de forma imensa, rica com o nosso podcast. Então, muito obrigado desde já, tá bom? De fazer parte. Você está sendo o terceiro podcast. Nossa, que legal. Uhul. Já estamos no terceiro podcast. Então, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Show, Amém. pode contar comigo. Amém. Vamos lá? Te pergunta, como a ideia hoje, gente, ó, só para vocês entenderem. O Félix, ele é assessor financeiro de Monte. Ele é o nosso assessor, gente. É o nosso planejador financeiro. Ó, posso ser sincero, eu nunca imaginei que um dia estaria, né, buscando o serviço de um profissional, mas eu posso dizer para você que tem sido uma grande bênção, né? Às terças-feiras, no começo foi às terças-feiras. Então, uma dica muito importante para você. Ele tem nos ajudado muito, né, a organizar nossa vida financeira, ok? Não que nós estamos na UTI, pelo amor de Deus, mas se estivesse também, ele é o cara para isso, tá bom? Mas eu indico para você, depois ele vai colocar o @, dele no Instagram. Fala sobre o seu Instagram, que eu já esqueci, mas fala aí. É felixsilva.finanças. felixsilva.finanças, ok? Gente, como é que eu conheci o Félix? Eu fui no congresso na igreja Comunidade do Rei, do pastor John, que fica pertinho aqui na Vila Cisper. A Viviane participou do encontro da igreja do pastor John, Comunidade do Rei. A minha sobrinha também, ok? Eles vieram falando da ministração sobre finanças e logo depois teve o congresso de finanças às quartas-feiras. E eu fui também, e foi nessas idas aí, fomos tremendamente ministrados. Vocês vão entender hoje que a Bíblia, gente, é o manual de finanças. Você quer saber como ser próspero? Tá na Bíblia, né? E a gente vai falar um pouquinho, dar uns spoilers melhor aí no decorrer da nossa conversa, beleza? É isso aí. Fica à vontade, mano. Félix, nos fala um pouquinho qual é o papel do assessor financeiro. Show, vamos lá. Jair e Viviane, o assessor financeiro, ele também é chamado de planejador. Okay. Quando a gente fala de finanças envolve dois lados de um ser humano, a emoção e a razão. Okay. O planejador é aquele que traz você para o centro dessas duas decisões. Por quê? Quando nós falamos de finanças, dificilmente, quando a gente não tem uma educação financeira e um planejamento, a gente toma uma decisão racional. Então, as nossas emoções sempre vai nos dar bons motivos para realizar uma compra, para gastar aquela quantia, para fazer um parcelamento. Só que muitas das vezes, essa emoção ela está nos auto-sabotando. Então, Sim. O papel do planejador é trazer a pessoa para o centro da racionalidade e dizer assim, olha, o planejador não vai dizer o que você vai fazer. Okay. Eu vou mostrar o caminho e dizer assim, olha, existe um outro caminho além dessas emoções que você está tendo. Então, eu trabalho as emoções e as razões da pessoa para que ela tome decisões saudáveis. Porque a gente sabe que finanças influencia na saúde da pessoa, isso em todas as áreas. Então, o papel do planejador, do assessor financeiro, é justamente trazer essa consciência à pessoa de que existem decisões melhores, que você pode viver um hoje muito bem vivido, mas também não comprometer o futuro. Então, a gente traz esse equilíbrio na vida da pessoa, do casal, ou da família, ou da pessoa individual. Perfeito. Tem gente que, por causa da vida financeira, não consegue dormir. É real isso? Isso é real.
existem estudos que comprovam que a má gestão financeira não traz só essa falta de sono, traz diversos problemas, inclusive no ambiente de trabalho. Então a pessoa fica estressada, alguns desenvolvem pressão alta, aquela doença do estômago, úlcera, insônia e por aí vai, porque o corpo é químico. Sim. Então a maioria das pessoas que passam por problemas financeiros ou tem alguma dificuldade, ela começa a desencadear uma série de problemas. Eu costumo dizer que finanças é uma área que toca todas as outras sem a gente perceber. Tem casais, por incrível que pareça, tem casais que fazem votos de que até a morte nos separe, mas eles são casados no papel e separados no bolso. Essa é uma realidade. Olha a dica, hein, gente? O índice de divórcio é muito alto. E às vezes o casal briga por causa de dinheiro, sendo que o problema não é o dinheiro. Ah, mas está faltando dinheiro. Não, o que está faltando, na verdade, é um planejamento. Então, se você está pensando em se separar, reveja que o problema não é o dinheiro é uma solução. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Perfeito. Falando então aí sobre a importância do planejamento, você já falou, certo? Foi o resumo que você deu aí. Resumo. Perfeito, então tá bom. Então vamos lá. Trazendo para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre finanças? É uma referência? Por exemplo, eu consigo encontrar orientações na Bíblia em relação a finanças? Por que eu pergunto? Porque a gente tem alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Então, principalmente, alguma linhagem mais pentecostal tem um certo preconceito do dinheiro, ou seja, a pessoa não consegue se imaginar rico, porque associa a riqueza, a ser rico, com o distanciamento de Deus, uma separação de Deus. Ok? Em relação à Bíblia. Sim, falando de livros, eu leio muitos livros sobre finanças, inclusive é um tema que eu amo e vivo isso. Legal. Mas eu ainda não encontrei nenhum livro tão completo quanto a Bíblia, né? Eu vou pegar uma referência bíblica aqui só para a gente começar. Legal. Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim, quem de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se você tem dinheiro suficiente para completar. Quando a Bíblia fala assim, quem de vocês se pretende construir uma torre? A torre aqui, ela aponta para um grande projeto. Legal. Não existe torre de meio metro, torre é algo muito grande. Por exemplo, vamos pegar a torre de um prédio. Ela é muito alta. Legal. Então você imagina que para construir uma torre de um prédio, vai exigir um excelente planejamento. Mas qual que é o primeiro passo antes da equipe técnica ali começar aquela obra? Eles sentam primeiro, eles têm uma reunião, falam, o terreno é esse, tem essas dificuldades no terreno, tem isso aqui ao nosso favor, vai precisar disso, tem vários profissionais por trás disso. Então o que a Bíblia orienta? Quando você for construir algo que envolva a questão financeira, a pessoa precisa entender que ela primeiro precisa sentar e planejar. Que é o que a gente não faz. Geralmente a gente faz e no meio do caminho a gente tenta planejar, mas não tem como. É igual querer fazer o churrasco de trás para frente, né? Não tem como. Tem um processo para fazer isso. Sim. Então, quando se fala de planejamento financeiro à luz da Bíblia, o que nós precisamos entender é uma promessa de Deus que a gente prospere financeiramente. Esse preconceito que a gente tem que crente tem que ser pobre, isso na verdade, nenhum filho de Deus nasceu para ser pobre. Até porque não faz parte do DNA. A Bíblia vai dizer que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que a gente acessasse isso. Eu costumo dizer que quando Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, ele fez a obra completa. Já pensou ele morrer e falar assim, Deus, abre só uma vírgula aí que as finanças não vão entrar nesse sacrifício aqui não. Vai ficar todo mundo pobre. E ele não fez isso. É óbvio que o que a gente precisa entender? Finanças e Bíblia. Existem 3 tipos de mentalidade. Por que a Bíblia fala muito sobre o rico não herdar o reino dos céus? Porque existem 3 tipos de mentalidade. A de pobreza, que eu costumo dizer que é a de escravo. O povo de Deus, quando estava no Egito, eles eram escravos, eles trabalhavam só para comer e satisfazer os desejos de Faraó. Sim. E hoje não é diferente. Existem pessoas que trabalham só para viver de olerite a olerite, não tem uma vida de lazer, não tem um momento de lazer com família, de desfrutar. Então são pessoas escravas e a mentalidade dela é de escassez. O que é uma mentalidade de escassez? É aquela pessoa que só foca no que está faltando. Sim. Então, um exemplo, ela pagou todas as contas. Um exemplo, ela teve, vamos tirar de finanças para o dia a dia. O que é uma pessoa que tem uma mentalidade escassa? Ela teve diversas bênçãos durante o dia. Aí no final do dia ela tomou uma bronca do patrão. Aí pronto, ali para ela acabou o dia. Aí ela já não contempla mais a Deus com aquilo, porque ela está focada naquilo que não aconteceu.
Mas e as outras coisas que aconteceu? Né? É igual, por exemplo, quem trabalha com vendas. Às vezes a pessoa fecha uma venda, 2 e recebe um não do terceiro cliente. Aí a pessoa, poxa, era para ser 3, mas foi 2. Tudo bem que mentalidade de escassez, de escravidão, né? O rico, por que a Bíblia fala que o rico não vai herdar? Uma pessoa que tem uma mentalidade de rico, a maioria dos ricos geralmente tem a alma presa em bens materiais. Por isso que a Bíblia alerta sobre a riqueza. Sim. Exemplo disso, o jovem rico. Por que ele não abriu mão da riqueza? Jesus não queria o dinheiro dele, ele nem precisava. Mas Jesus estava falando para ele assim, ó, o seu coração está posicionado na coisa errada. Ele falou, vai lá e vende tudo que tem. Por quê? Aquilo tudo que ele tinha estava roubando ele. E de fato, a Bíblia vai dizer que ele ficou triste, virou as costas e falou, não, vou ficar com minhas coisas aqui. Não sei se ele foi salvo, né? Mas eu acredito que Jesus viu algo nele para ter feito essa proposta para ele. Então hoje tem pessoas que falam, eu quero ser rico. Então muito cuidado com esse pedido, porque geralmente ricos, a pessoa que tem uma mentalidade rica, ela é muito nisso, se eu tenho um bom telefone, eu sou o cara. Se ela não tem aquilo, ela se sente um inútil. E isso é ruim, porque a nossa identidade não está em coisas. Sim. Coisas são passageiras. Se a sua identidade está em coisas materiais, você tem um sério problema. Você é um rico pobre. Você pode ter abundância. Exemplo disso, nós vemos muitos ricos que têm tudo, se suicidam, estão presos em vício de drogas, pornografia, não sustentam casamentos. Por quê? Construiu a identidade dela naquilo ali, no tijolo. Isso aqui tudo vai passar. Sim. E aí existe a mentalidade correta, que a Bíblia fala que é a mentalidade de ser próspero. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que a gente seja bem sucedido em todas as áreas. Ser próspero não é não faltar nada, mas é você ser abençoado em tudo aquilo que você faz. Uma pessoa rica, às vezes ela tem muito dinheiro, mas um casamento destruído. Para mim, ela perdeu tudo. Não é próspera. Ou outra coisa, ela tem um dinheiro, mas a saúde é totalmente debilitada. Sim. Gasta rios de dinheiro. Uma pessoa próspera, não. E prosperidade não tem a ver com quanto ganha. Porque eu conheço muita gente que ganha ali 3, 4, 5 mil e tem uma ótima gestão financeira, e eu já atendi pessoas com salários absurdos, devendo 10, 3 vezes mais daquilo que tem. Nossa. Então, a prosperidade, ela tem que tocar todas as áreas da sua vida. Eu tenho dinheiro no bolso, mas eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um relacionamento com os meus filhos, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom empresário, eu sou um exemplo de ser cristão. Aí eu posso declarar que eu sou próspero. Então, basicamente, é isso que a Bíblia fala. É um conjunto. Exato, né? Exato. Perfeito. Um dos nossos podcasts foi sobre conquistar o imóvel e conquistar um lar. Independente se é conquistar um imóvel ou um lar, é importante o planejamento financeiro, né? E eu pego como experiência própria. Nós nunca tínhamos tido um assessor financeiro, né? E nós vimos a necessidade, depois de 10 anos de casado, depois passados 40 anos de vida, né, de ambos, nós vimos essa necessidade. Não existe tempo, existe o quê? Você olhar para a situação e enxergar que você precisa de ajuda para andar melhor em relação às finanças. É essa a ideia, essa a lógica? Exato. Um exemplo, ó, o planejamento financeiro, geralmente as mulheres, tá? Nada contra as mulheres, tá? Mulheres, me perdoem, mas geralmente quando eu vou atender um casal, a primeira pergunta que a mulher faz, que o homem me faz é assim, minha mulher vai parar de gastar? E a mulher me pergunta assim, eu vou ter que parar de gastar? E aí eu dou a notícia boa para a mulher, às vezes não tão boa para o homem. Não. O planejamento financeiro não vai fazer você parar de gastar, é impossível. Tudo que você vai fazer, você vai gastar. Aqui nós estamos gastando energia, nós estamos gastando energia, consumindo água, então a vida é gasto. O planejamento financeiro não vai fazer você parar de gastar, vai fazer você gastar de maneira inteligente. Legal. Então esse é o ponto, ninguém consegue parar de gastar, tanto que o planejamento financeiro baseado em corte nunca dá certo. Sim. Às vezes o homem chega assim, ele vê um podcast de finanças e fala, agora eu vou arrumar minha casa. Primeira coisa que ele fala, apaga essa luz. Para que 3 luzes acesas? É besteira. Aí ele vai mandar apagar a luz, vai economizar R$2 no final da conta do mês e vai ter uma mulher enfesada, brava com ele, né? Porque se eu fizer um corte aqui em você, pegar uma lâmina aqui e fazer um corte, talvez você até releve, foi sem querer. Se eu fizer o segundo corte em você, você já falar, rapaz, esse magrelo tá me tirando, cara. Já me cortou 2 vezes, se eu fizer vários cortes em você, vai chegar uma hora que você vai vir para cima de mim. Pô, você está me machucando. Então, o planejamento financeiro que você sai cortando tudo, não resolve.
É você, por exemplo, se você recebe 5 mil reais, o objetivo não é fazer sobrar dinheiro, é você gastar os 5 mil reais. Por incrível que pareça, viu, mulheres? Mas não é gastar de maneira desordenada. Não, amanhã a pessoa pega o cartão de crédito, ó, eu recebi essa direção lá no podcast. O Félix falou. Não, é você separar, ó, isso aqui é para cumprir com as minhas obrigações, esse X% é para eu criar um colchão financeiro, esse aqui é para sair com a minha família, esse aqui é para conquistar a minha casa própria. Então é você alocar 100% do seu dinheiro em coisas que venham a fazer sentido. Tanto que uma das primeiras coisas que eu pergunto para o casal no primeiro atendimento é quais são os seus sonhos. Legal. Porque se eu não souber os sonhos dessa pessoa, eu vou prender ela no dinheiro. E aí o planejamento não vai fazer sentido e ela mesma vai desanimar, porque ela não vai ter realização. Então são pequenas realizações que você vai alcançando. Legal, bacana. Experiência própria, nós temos contato com vários clientes e a gente vê a discrepância, muitas das vezes, na renda de um para o outro. E eu acredito que caiba muito o planejamento financeiro, porque eu vejo que aquele cliente que recebe 2 mil reais ou aquele que recebe 8 mil reais, independente, ambos podem realizar o sonho, vamos supor, de adquirir um imóvel. Sim. Desde que tenha esse planejamento financeiro, certo? Exato. Uma das coisas que a gente precisa entender, inclusive, enquanto conversamos aqui hoje, eu atendi um cliente meu que precisou da minha ajuda para tomar uma decisão de compra do imóvel ou não. Que legal. E qual foi o conceito da conversa? Surgiu uma boa oportunidade para eles têm uma renda relativamente alta, porém não foi o momento de adquirir imóvel. Nossa. Infelizmente não foi agora, mas será o ano que vem, então já está no planejamento. Nós já determinamos uma data para que isso aconteça. Uma das coisas que ele tinha como bloqueio é uma coisa que a gente vê muito na internet. É melhor alugar do que comprar. Não existe esse termo. Porque geralmente quem está falando para você não comprar, já tem um imóvel. É isso aí. Já tem o seu imóvel. Quando eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro, eu também tinha essa mesma visão. Só que eu tenho imóvel próprio. Inclusive eu tenho um que vive de renda, que eu faço renda com ele. Aí, e porque eu ouvi alguém na internet, eu comecei a carregar isso dentro de mim. E aí eu tive a experiência de trabalhar com o Gustavo Cerbasi, fiz parte do time dele. E em uma das reuniões de mentoria, ele falou assim, olha pessoal, o planejador não tem lado. Se o sonho da pessoa é ter um imóvel, nós vamos trabalhar para que ela conquiste. Porque vamos trazer para a realidade do Brasil, pode ser que o único bem que essa pessoa vai conquistar na vida inteira é a casa própria. Verdade. Então, se é o sonho dela, porque o que é que acontece? À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando menos produtivos. E não é porque a gente vai se tornar inútil, mas é comum. A força que eu tinha há 10 anos atrás não é a mesma que eu tenho hoje. Exato. Com 16 anos, você quer ficar acordado a noite toda. Hoje, quando dá 11h30, eu já estou procurando canto, com 3 crianças em casa. Então, pelo menos para que essa pessoa, quando chegar na velhice, ela tenha um lugar para dizer que é dela, não precisar pagar aluguel. E como a gente vê, casos de pessoas que na pandemia foram morar na rua, famílias inclusive. Então, o sonho da casa própria pode se tornar uma realidade, sim, mas é importante que tenha um planejamento, que a pessoa saiba o que está fazendo. Lembrando que quando você adquire um imóvel, é um compromisso a longo prazo, então você tem que escolher o lugar, de fato, que você pretende ficar ali por muitos anos. Legal. Você tem que fazer esse planejamento incluindo a sua família, principalmente se for família. Porque às vezes os dois têm renda ou só um, ou às vezes é os filhos. Então a compra da casa vai muito além das parcelas. Você tem que ver o quê? Primeira coisa, qualidade de vida. O lugar onde eu estou comprando faz sentido para mim? É aqui que eu quero ficar? É aqui que eu quero estabelecer minha tenda? Como é que é a região para os meus filhos estudarem? Sim. Como é que é a região por questão de lazer? Então a decisão de compra de um imóvel envolve todas essas questões. Mas não só a questão financeira, mas é importante que se tenha um planejamento, porque vão ser alguns anos aí para estar pagando isso, né? Legal, perfeito, legal. Maravilha, vamos lá. Normalmente, as famílias cometem alguns erros, né? Quando tomam a decisão de comprar um imóvel, ok? Você saberia dizer quais são esses erros e como evitá-los? Sei. Se você for comprar um imóvel, um dos primeiros erros é não conhecer a realidade financeira. Perfeito. Então, a maioria das pessoas, não só para imóvel, mas para outras decisões, elas olham o valor da parcela. Mas, por trás dessa compra, não está envolvido somente isso. Então, exemplo, se você vai comprar algo
só olhando o valor da parcela, pode ser que você se frustre ou talvez entre numa crise financeira. Por exemplo, na compra do imóvel, vocês que são especialistas sabem, tem a questão de documentação. E geralmente esse valor precisa ser pago à vista, precisa ter esse desembolso. Então, quando você for... Então, a primeira coisa, na questão desse caso que eu atendi hoje, inclusive, eu falei para eles assim, a gente compra ou não compra? Então, eu fiz várias perguntas, eu falei assim, olha, eu vou precisar da simulação que o banco fez, eu vou precisar saber quais são as despesas mensais que vocês têm fixas e variáveis, eu preciso saber a renda que vocês têm. E aí, no final, quando eu entreguei para eles tudo, eles falaram, não, realmente agora não dá. Porque eles estavam olhando só o valor da parcela. Hoje eles estão numa parcela de 4 e aí para 7, mas estava dentro, mas eu tenho a questão do ITBI. Quando eu apresentei os gastos adicionais, eles acabaram brecando. Sim. E eles também têm outros compromissos que vão vencer durante um ano, que iria descapitalizar praticamente 100% eles. Então eles iriam iniciar um novo financiamento com um colchão financeiro muito pequeno, que se de repente aparecesse uma tempestade no meio do caminho, provavelmente... Entendi. Eu ainda falei assim, eu gostaria muito que vocês comprassem. Mas é aquilo que eu trouxe, é o que eu falei, na emoção, e eu trouxe eles para não, realmente. Sim. Então, vamos ficar mais um ano no aluguel e vamos terminar de concluir isso aqui e depois a gente toma essa decisão. Acho que esse é um dos principais erros. Segundo erro, que eu acho que é de praxe, é não constar um profissional da área. Sim. Pessoal, é importante você ter um profissional que entenda da compra de imóveis. Por favor, viu? Exatamente. Não tenta dar um Google para tudo. O corretor de imóveis, o especialista em imóveis, ele sabe o que vai fazer. Ele conhece o começo, meio e fim. Não tenta dar um Google para você comprar um imóvel que provavelmente você vai se arrepender. Porque às vezes a gente quer economizar com uma coisa que não deveria. Exato. Então, o corretor, ele é um especialista. Então, ele vai te dar o caminho das pedras e vai ser um facilitador dessa tomada de decisão. Às vezes você está olhando um empreendimento que está fora da sua realidade. O corretor fala, eu tenho essa outra opção aqui que se encaixa melhor ao seu perfil. Então, não ter um profissional para tomar essa decisão, eu acho muito perigoso. Sim. E uma economia inútil, Perfeito. Que pode ser que vá dar problema futuramente. Assim, porque na prática que a gente percebe, tá? Tem pessoas, a gente trabalha mais focado com um público de baixa renda ou que se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida. Só esse público? Não, a gente trabalha com outros públicos também que tem uma renda melhor aí, tá? Mas o que acontece? A gente sempre costuma dizer que para as pessoas que pagam aluguel, que é o público maior que a gente atende, tá? Então são pessoas que têm família, têm às vezes mais de um filho, que pagam aluguel, normalmente o aluguel não é barato, e o sonho é já pular, né, do aluguel e já ir direto para a casa própria, imóvel próprio. Só que acontece, na prática, qual que é a orientação que a gente dá? Às vezes a gente vai comparar a ideia do sonho, a expectativa versus a realidade, né? Então a gente traz a realidade para o cliente, em que sentido? Você não vai abrir mão do seu sonho, mas a gente vai ajudar vocês que às vezes a localização, mas eu quero morar na Penha. Ok. Qual que é o valor do metro quadrado na Penha? Então às vezes, e não é forçar a venda, às vezes a pessoa ela fica indecisa e que se não tiver ajuda do profissional em ajudá-la a tomar a decisão, ela vai ficar por mais longos anos no aluguel. Então aí às vezes a gente acaba trabalhando com o quê? Com as condições. Então, é a condição que vai ditar a regra do jogo, no caso de algumas pessoas, né? Então, eu tenho uma baixa renda, eu ganho R$2.000, então eu quero um imóvel. Bacana, mas eu quero na Penha. Aí, que normalmente a gente faz, né? A gente ajuda o cliente. A gente mostra o imóvel da Penha e mostra a realidade, ou chamado fluxo financeiro, né? As construtoras ajudam muito. Às vezes, a pessoa vai ter que abrir mão da localização, ok? Vai para um lugar um pouco mais distante, mas, ou seja, a pessoa consegue comprar. Muitos, graças a Deus, acabam confiando, né, nessas orientações e acabam adquirindo imóvel e depois acabam agradecendo a gente, né? Depois agradece. Mas algumas pessoas acabam ficando muito engessadas à questão da localização, né? A pessoa vai conquistar, ela vai conquistar, mas o período que ela vai continuar pagando aluguel, e enfim, a situação financeira, hoje, a maioria das pessoas que a gente lida são pessoas que foram aprovadas. Então, a realidade é uma hoje. Então, a pessoa já tem aprovação, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai
a gente costuma dizer, vai pensar um pouco a mais, né? A pessoa não tem condições, então a gente até orienta a criar algumas rendas extras, né? A gente tem casos de pessoas que conseguem comprar um imóvel próprio e que vendendo marmitex, né? Tem pessoas que têm um emprego, o emprego não é suficiente, mas teve a ideia de vender chocolate para os amigos do trabalho. Para quê? Para aumentar a renda, complementar a renda e também por indicação, né? Então a pessoa vai indicar, normalmente tem, né? Os corretores ajudam as pessoas que indicam. Então é uma forma também aí, é um desafio, né? Eu sei que tem a pessoa, mas eu tenho um sonho de pessoas que ficam presas, a localização e tal. A gente sempre orienta, a gente vai ser um pouco repetitivo nisso, gente. Mas dê um passo por vez. Não abandone o sonho, foca no sonho, mas dê um passo de cada vez, que você vai ser muito feliz. E sair do aluguel também é um objetivo muito importante. Beleza? Eu tenho uma perguntinha, talvez Boa. não esteja no script, mas vamos supor, a pessoa tem um sonho de adquirir um imóvel. Mas às vezes ela pensa assim, eu vou juntar o dinheiro, quando eu tiver 100, 150 mil, eu vou e compro. O que você acha no seu ponto de vista de planejamento financeiro? O melhor seria ela entrar, ainda que seja num financiamento, que seja Minha Casa Minha Vida, onde os juros são baixos, as construtoras ajudam a parte de entrada, às vezes tem construtora que financia até em 100 vezes, e a pessoa tem aquele compromisso mensal que ela precisa, né? É até uma forma de impulsioná-la a trabalhar, ir atrás de recursos, ou ela realmente, acho que juntar seria uma boa opção. Lembrando que, às vezes, o juntar deu uma vontade de viajar, você tá com dinheiro lá na conta, você vai embora, você não pensa duas vezes. O que você, na sua vivência, na sua experiência, você acha que seria aí o melhor caminho, talvez, para muitas pessoas hoje em dia? Olha, na realidade do Brasil hoje, o Brasil é uma bênção, viu? Quando eu falo a realidade do Brasil, eu não estou desdenhando do país, porque senão a gente pensa que o Brasil é um celeiro de oportunidades. Então nós temos, na verdade, aí duas questões. Então o que a gente precisa analisar? Uma das coisas que a gente precisa entender falando de finanças é o autoconhecimento. Tá, eu vou juntar 100 mil reais para dar de entrada. A pergunta é, você já conseguiu juntar 1.000? Boa. Se você não conseguiu juntar 1.000, provavelmente você vai morrer e não vai conseguir chegar nos 100 mil. Verdade. Porque precisa, para tudo na vida é uma disciplina. E quando se fala de dinheiro, essa disciplina é dobrada. Porque eu costumo dizer que planos não foram feitos para dar certo. Eu faço um plano hoje, mas pode ser que amanhã eu precise alterar e não tem problema nisso. Mas às vezes esse juntar para conquistar talvez vai te custar uns bons longos anos. E aí você precisa entender o que eu vou precisar abrir mão para chegar nesse 100 mil, ou no valor da entrada ali, né? Eu estou disposto a pagar esse preço? Se para você for oneroso, porque o que acontece? Juntar dinheiro sem proposta, inclusive, é pecado. Por que a Bíblia fala assim, não acumuleis tesouros na terra? Porque tem gente que guarda dinheiro e é assim, ó, não, ninguém mexe, não, isso aqui... Às vezes tem um irmão que está morrendo e ele tem o dinheiro ali. Mas não abençoa. Por quê? Primeiro que não tem propósito. Se tivesse, não tinha problema. E ele fala assim, olha, eu até tenho. É que, né, às vezes a pessoa pede dinheiro emprestado para você, o dinheiro é seu, já está comprometido. Aí você é generoso, dou. Às vezes eu tenho dinheiro no bolso, a pessoa me pede e fala, cara, eu não tenho. Ah, mas aí então o senhor está mentindo? Não, eu tenho, mas está comprometido esse dinheiro. Não tenho para dar. Exatamente. Para aquele momento eu não tenho. Então, entre você juntar e você já iniciar o financiamento, você precisa ter esse autoconhecimento. Não, Fez, eu tenho essa disciplina, eu tenho uma renda que vai me proporcionar juntar esse valor em um curto espaço de tempo, 5, 6, 7 anos, e conquistar. Agora, se você não tem, às vezes o que é mais vantajoso é de fato você fazer um planejamento para que você se comprometa com o financiamento e você já comece a pagar para que você tenha um motivador nisso. Legal. Para que você faça essa compra, óbvio, de maneira consciente, e você saia de fato do aluguel, realize o sonho da casa própria, mas com planejamento. Então, nenhum dos lados está errado. Sim. O que vai depender é o seu autoconhecimento. Legal. Se você não tem essa disciplina de juntar o valor de entrada, lembrando que o acumular para um objetivo precisa ser atualizado à inflação, porque a gente perde poder de compra. Então, às vezes, o imóvel,
A gente até brinca, né? Quando a gente era criança, a gente comprava terreno por 5, 10 mil reais, né? Nossa, que raiva que eu não comprei naquela época, né? Verdade. Hoje você não acha um terreno de 10 mil, mas nem invasão, Não. que é uma realidade. Então o dinheiro ele vai perdendo o valor. Então você precisa se autoconhecer. Ah, mas eu ganho muito pouco para ganhar no financiamento. Para quem ganha pouco, o que eu recomendo é investir em você mesmo. Você só ganha pouco porque talvez tem muita gente que faz o que você faz. Então, se todo mundo sabe fazer esse salgadinho, provavelmente o salário de quem faz o salgadinho é mais barato, é menor, é um salário mínimo. Agora, um exemplo, um especialista em imóveis, por que ele ganha mais? Porque ele estudou, ele se capacitou, ele ganha mais pelo conhecimento que ele tem. Então, invista em conhecimento para que você aumente sua renda. E, de fato, às vezes a pessoa assume um financiamento e ela vai ter uma motivação para poder se mover. Porque enquanto ela está ali na zona de conforto dela, não, meu salário paga o aluguel, então está tranquilo. Agora, quando ela assume esse compromisso, talvez ela vai ter um propósito para acordar. Legal. Como muitas pessoas. Eu me lembro que uma vez, anos atrás, uns 7 anos atrás, eu trabalhei com o transporte de aplicativo, na época que o Uber chegou aqui. Sim. E eu peguei uma passageira que ela tinha acabado de comprar o imóvel dela. E assim, era um sonho dela, ela não revelava isso para ninguém. E aí eu lembro qual era a profissão dela? Eu sei que ela ganhava em torno de uns 2.200. E ela foi para fazer uma simulação, deu muito certo, a construtora financiou a entrada e ela contou que, parecia algo sobrenatural. Tanto até que eu fiquei empolgado para comprar outro imóvel. Porque a construtora facilitou, ela já pagava aluguel, o imóvel ia sair em 2 anos, então ela fez algumas coisas. Então o que ela fez? Ela me contou isso em detalhes. Ela vendeu todas as coisas que ela tinha, guardou um dinheiro para documentação e foi morar com a mãe. Nossa, ficou morando com a mãe, mas ela fechou compra. Porque ela falou, a construtora facilitou tanto que não tinha como eu dizer não. Era oportunidade. Era oportunidade. E CLT, registrada, ganhando um pouco mais com o salário mínimo. E aí ela fez alguns sacrifícios temporários, porque às vezes, pessoal, alguns sacrifícios são temporários. Sim. Aquele sacrifício vai ser por alguns meses. Você não vai ter que morrer de fome para comprar uma casa própria. Sim. Mas às vezes você vai ter que ficar 1 ano aí longe dos amigos. Alguém vai te chamar para um churrasco, não vai dar, agora não vai dar. Não, nós vamos fazer um passeio na praia. Não, prefiro uma coisa mais entre a sua família. Por quê? É um sacrifício temporário por um propósito maior. E eu me lembro que ela entrou no imóvel dela e ela estava lá, feliz da vida. Ela falou, agora eu tenho a minha casa, apartamento novinho, tinha acabado de ser construído, 2 anos ela esperou, né? Quando foi para dar a documentação, o dinheiro dos móveis que ela vendeu, deu para pagar toda a documentação. E ela conquistou o sonho. Que legal. E é super válido. E não estava nem no planejamento, mas como ela estava era um sonho dela, acabou que as construtoras ajudam muito nessa questão. Muito. E é uma realidade. Então, você precisa se conhecer. Você tem disciplina para juntar os 100 mil? Tem. Então, vai fundo nesse propósito. Eu não tenho. Então, às vezes, compensa você sentar com profissionais da área para eles te orientarem, fazer um plano financeiro. Sim. Porque eu já fiz simulação uma vez, eles mostram lá como que vai ser a evolução de obra, essas coisas. Sim. Porque, às vezes, tem esse preconceito, né? Eu vou entrar, não. Quando eu fui fazer uma simulação, eu fiquei muito surpreso, porque eles me mostraram uma planilha detalhada, se for nessa tabela, começa com essa parcela, termina com essa, a taxa de juros é essa, a evolução de obra é isso. Então, você não vai sair de lá nas escuras. Então, escolha aí, se conhecendo o seu perfil. Você tem paciência para esperar de juntar? Tem. Então, vai nesse caminho. Não, eu sinto que eu preciso ir mais rápido, porque pode ser que lá na frente eu nem consiga nem juntar os 100 mil e nem comprar casa. Porque é uma realidade, viu, pessoal? Existem pessoas que... Você quer ver um exemplo? Se eu perguntar para vocês aqui sonhos de infância, todo mundo vai ter sonho de infância. Quem quando era criança não queria ser policial, bombeiro, médico? Jogador de futebol. Viajar para... Eu não, se eu dependesse, eu estava passando fome. Viajar para os Estados Unidos, fazer uma viagem internacional. E por incrível que pareça, parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo isso. E existem pessoas que estão ficando velhas hoje, avançadas em idade, que ainda carregam o sonho da casa própria, mas se torna cada vez mais distante. Por quê? Não, eu vou me preparar. Vamos preparar. Amanhã eu vou. Não, vou esperar a oportunidade. Aí o país entra em crise. Não, agora não é. Aí as portas se abrem, libera financiamento. Não, ainda estou inseguro. Eu costumo dizer, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, quando a oportunidade aparecer, é tarde demais para se preparar. Verdade. Não adianta. É igual um exemplo. Eu estou com uma casa aqui que vale 1 milhão, quero vender por 100 mil. Eu vou comprar. Você tem 100 mil? Não.
Então não se prepare agora, porque vai ter alguém que se preparou e vai abraçar essa oportunidade. Como muitas pessoas abraçaram com esses subsídios do governo, o programa Minha Casa Minha Vida. Não existe, pessoal, juros mais baixos que o programa Minha Casa Minha Vida. Não existe, mesmo com a Selic lá em cima, é uma ótima oportunidade. Sem contar que a Caixa, ela muda muitos critérios, né? Às vezes a pessoa fala, depois eu compro. Aí vai passando os anos, aí chega naquele patamar da idade. Cada vez mais a régua vai baixando, a Caixa vai baixando. Então aquela pessoa que hoje está com 55 anos, teoricamente, ainda é jovem, só que a dificuldade acaba aumentando em relação a financiamento pela Caixa, né? Então é um dos pontos. Você comentou sobre alguns sacrifícios que às vezes a gente precisa fazer, que às vezes é momentâneo, e eu acredito bastante nisso. E até tem alguns exemplos igual. Às vezes a pessoa ela vai ter que se sacrificar, ela não vai poder fazer um churrasco todo mês ou a cada 2 meses. Mas assim, isso não é um limitador para ela reunir a família, porque ela pode buscar outros meios, fazer uma macarronada, que é mais barato. Quando se pensa no filho, às vezes você não vai conseguir levar o seu filho na praia constantemente, num clube aquático ou num zoológico, que seja, que você vai ter que desprender de um valor significativo para isso. Mas você pode o quê? Usar um parque próximo de casa, fazer um piquenique em família. Né? Então, assim, existem alguns mecanismos que é possível e que vai ser momentâneo, né? Vai durar por um tempo e depois vai passar. Né? O que você pensa e acha sobre essa forma de pensar? É super válido, e eu vou te dizer o seguinte, olha, às vezes a gente coloca a expectativa no dinheiro, mas um exemplo, eu vou dar um exemplo para você raciocinar. O que é mais importante, o carro que você tem ou os passeios que você vai fazer com esse carro? O carro é só um objeto. Às vezes a gente se preocupa com algo que nem deveria. Você quer ver um exemplo? Quanto é que custa você pegar a sua esposa, sair de mão dada com ela e dar uma volta no quarteirão do seu bairro, falar da vida, esquecer dos problemas. Assim, né? Uma casquinha, sentar numa praça. Eu me lembro que uma vez a minha esposa, numa época de férias dos meus filhos, ela fez um roteiro de lugares que ela queria levar as crianças e todos sem custo nenhum. A gente levou ele naquela casa dos insetos, eu nem me lembro onde é, mas a gente foi lá, sem custo nenhum. E não é o local em si, é você estar rodeado de pessoas que você ama, que você gosta, que você... Tempo de qualidade. Exatamente. Então, quando eu digo sacrifícios temporários, não é você se crucificar e se está causando dor, está errado. Você tem que entender que esse sacrifício temporário é porque tem um propósito maior por isso. E depois você vai poder contar a sua experiência, seu testemunho. Mas lembrando que esse sacrifício ele pode ser... Você pode encontrar meios de viver uma vida com mais sentido. Não é você, eu não estou falando para você trancar a porta do quarto e ficar lá com a luz apagada, não, agora eu vou comprar minha casa. Aí vai ficar um bicho das cavernas, né? Então esse sacrifício ele precisa ter um propósito, mas lembrando que você pode começar a rever algumas coisas que talvez para você não era prioridade. Então às vezes a pessoa está se matando de trabalhar, dinheiro, e o filho está crescendo, as coisas estão andando e quando vê, ela deixou de viver o melhor da vida. Então, use como estratégia, se de fato você tem essa motivação de comprar o imóvel, durante esse período em que você vai ter que ter gastos mais enxutos, que você procure viver o lazer em primeiro lugar e não onerando o seu bolso. Porque se você tem uma vida de recompensa, a motivação vai ser muito maior. Você quer ver um exemplo? Existem lugares em São Paulo que é de graça você ir. O Sesc Belenzinho, o Sesc, lá tem piscina. Existem lugares que tem parques que você pode ir que o acesso é livre. Então viva uma vida com mais propósito, com mais sentido. Tira essa mentalidade do dinheiro. E aí toda vez que você for correr no parque, lá você poderia estar pagando academia. Não, mas eu estou investindo no meu sonho. Os R$200 lá da academia, eu vou pagar a prestação do meu apartamento. Eu não posso ir hoje numa mega pizzaria. Poxa, então por que a gente não faz uma receita em casa? Um bolinho de chuva para os filhos, aí faz aquela bagunça toda, né? Isso é muito legal. Eu, na minha casa, a gente já fez noite do pastel, noite do hot dog, recentemente eu fiz banoffee,
Então são coisas que e com coisas que já estavam na minha casa. Eu não precisei ir no mercado. E se precisei, gastei 10, 15 reais por uma coisa que não tinha. Mas às vezes o que falta é prioridades. É falta de propósito. De fato, você quer conquistar seu imóvel, no lugar daquilo que você vai tirar, substitua por experiências. E quanto mais experiências você viver, você vai ver que você vai realizar o sonho da casa própria, sem ter que entrar no estado de depressão por não poder gastar. Depois que você conquistar, você vai contar, olha, eu não precisei sofrer para comprar minha casa, não. Eu só encontrei maneiras alternativas de fazer aquilo que eu gostava de fazer de uma maneira que eu não precisei pagar. Que bacana, e é bem verdade, porque quando você pensa em criança, você pensa, nossa, eu vou dar um mega presente. Mas quando você pensa na criança, tira pela Alice. Né? Nós já levamos diversas vezes no zoológico de Guarulhos, que é gratuito, tanto a entrada quanto o estacionamento. Né? Nunca levamos no de São Paulo, já planejamos várias vezes, mas nunca aconteceu da agenda permitir. E vai perguntar para ela, se falar, filha, vamos no zoológico de Guarulhos hoje? Vamos, e vai feliz, porque também não adianta você estar numa mega viagem para os Estados Unidos, onde os pais estão o tempo todo no celular. Exato. E o filho está sozinho. Para a criança, vale mais você fazer um programa simples, mas que tenha a presença, a participação do pai, da mãe, da família, do que elas estarem numa viagem onde elas não vão aproveitar 100%, porque o importante mesmo é a família, né? É todos estarem conectados naquele momento, né? Seja jogando um futebol, seja comendo um lanche, um lanche feito em casa que você levou, né, tomando um suco de caixinha, mas acho que é importante mesmo, não é a quantidade ou a proporção do passeio, mas acho que é a intenção. São as experiências, tudo isso é experiências. A gente deixa de viver experiências porque a gente quer conquistar coisas. E mais uma vez, pessoas são mais importantes do que coisas. Se você que está assistindo esse podcast, se qualquer coisa você amar mais do que pessoas, você perdeu totalmente o sentido da vida. Você deixou de viver. Porque se o meu carro é mais importante que a minha esposa, eu já perdi o controle total. Eu estou deixando de viver. Eu já morri e não sabia. Então não priorize coisas, porque quantos carros a gente já não teve na vida? Exato. Primeiro carro a gente nunca esquece. Eu lembro, eu comprei meu primeiro carro com 19 anos de idade. Meu Fiat Uno 2007. Eu era uma paixão com aquele carro. Não, nunca eu vou vender. Se você me der um Fiat Uno hoje, eu não vou querer. Não atende a minha realidade, entende? Aí depois você vai trocando e às vezes você pensa assim, quantos lugares que você já morou? Eu falo, não, eu quero morar aqui pro resto da vida. Quantos amigos que já chegaram e já se foram? Não, tamo junto. Tá nada, já foi embora. Cada um seguiu sua vida. Então a vida ela é muito cíclica, ela muda muito. E às vezes a gente deixa de viver experiências. O Gustavo Cerbasi, ele fala muito sobre isso. Viva experiências com a sua família. Tanto é que isso vai te dar combustível para você realizar seus sonhos. Senão sua vida vai ser trabalho, conta, patrimônio. Aí no final, às vezes o patrimônio é até dissolvido, a pessoa morre, os herdeiros, ninguém quer nada. Já percebeu que a maioria das heranças que caem na mão dos herdeiros, ninguém fica? Porque tem alguma coisa errada. Tem pais que construíram patrimônios milionários. Você quer ver um exemplo? Existe um exemplo, eu esqueci o nome dele. Ele é dono de uma grande rede de logística. Ele tem 3 filhos e um adotivo. O que assumiu a empresa depois que ele morreu foi o adotivo. Nossa. Não tem alguma coisa errada? Por que não brilhou os olhos dos filhos para assumir isso? Alguma coisa aconteceu no percurso. Exato. E tem alguns... repulsa a ideia da empresa. Eu já presenciei casos de neto querer matar a avó por causa de patrimônio. Não, que você dividiu a herança do jeito errado. Cara, pega a sua avó de 90 anos e vai passear com ela. Essa porcaria dessa casa aí não vai... E são brigados até hoje. Conheço casos reais de famílias que se dissolveram porque não fizeram sucessão patrimonial em vida. Um dos planos, um dos pilares do planejamento financeiro é a sucessão patrimonial. Porque quem morre, quem tá velho, não pensa, eu vou morrer. Não, ninguém sabe a hora que você vai falecer. A ideia da sucessão patrimonial? Seria a ideia, por exemplo, de fazer o testamento antes da morte? Também, né? A sucessão patrimonial é um dos últimos pilares do planejamento financeiro, né? Primeiro começa com a gestão financeira, estruturou as suas finanças, a gente vai para a gestão de investimentos, que é você construir uma carteira de investimento com propósito, né?
carteira de investimento baseada em propósito. Então você vai ter alguns investimentos ali com objetivos. Olha, esse aqui é para uma viagem, esse aqui é para a compra da minha casa, esse aqui é para minha aposentadoria, esse aqui é para mim, no meu aniversário de 30 anos de casado, ir lá para Dubai com a minha esposa. Todo investimento seu tem que ter um propósito. Montou sua carteira ali de investimento, ela está te pagando, aí a gente vai para o planejamento tributário. Hoje nós vivemos no Brasil, a carga tributária aqui é muito alta, mas existem maneiras legais de você pagar menos impostos e usufruir desses benefícios, na lei, tá? Não é só negando, tá? Vou colocar no nome de laranja aqui, vou abrir 10 empresas, porque tem muita gente que faz isso, e isso atrai uma maldição para a nossa vida. A gente fala, mas o governo, cara, nós fomos chamados para sustentar a nação, e os nossos impostos são feitos para isso. Então, fique feliz em pagar muito imposto, que significa que você está gerando muita riqueza. Isso. Entende? Planejamento tributário. Depois do planejamento tributário, vem o planejamento de aposentadoria. Legal. Que é quanto será necessário para manter o seu padrão de vida depois que você dizer assim, parei. E lembrando que a aposentadoria não é só o 65, é você que determina isso. Legal. Quem determina o 65 é o INSS. Sim. E aí ele torce que você morra o mais rápido possível, para passar para o próximo. Então, a aposentadoria, eu quero me aposentar com 50 anos. Beleza, vamos criar um planejamento para que isso ocorra e você não diminua o seu padrão de vida, tá? Lembrando que daqui a alguns anos nós teremos um país com mais gente velhas do que nos últimos tempos. Fez o planejamento de aposentadoria, aí você vai para a sucessão, que é o último pilar, que é como eu vou passar o bastão para frente. Existem duas formas. Existem pessoas que querem fazer isso depois que morrem. É o pior momento. Por quê? Geralmente, quem construiu o patrimônio não ensinou os herdeiros como é que fez isso. Sim. E aí ele morre. Quando a pessoa falece, pessoal, tem que fazer inventário, tem que pagar advogado, e não é barato. Existem pessoas também, né? Não, dependendo do patrimônio que essa pessoa tem, anos vão se passar. E detalhe, o que mais acontece nas divisões de patrimônio é que quem ficou com o patrimônio não tem dinheiro para arcar com os custos. Nossa. E aí fica lá. Eu conheço famílias que o patrimônio está congelado porque ninguém tem dinheiro para pagar o inventário. Nem o advogado. E aí tá lá, tudo irregular. Não pagou imposto, não dá para vender, porque quem quer comprar quer uma coisa legal, né? Legal, entende? E aí só que a gente tem um bloqueio aqui em todas as questões. Então, gente, se eu chego um exemplo, você chega lá no seu pai, um exemplo. Ô pai, o senhor tá meio velhinho, será que não é melhor a gente já... O pai vai pensar, esse menino tá querendo me matar. Usurpador, não construiu nada. Exatamente. Você quer aproveitar esse miserável tá tramando, deixa eu ver se essa água não tem veneno. Ele tá querendo minhas coisas. Não. É um bloqueio que tem entre as famílias. Fica a dica para os mais velhos, hein? Mas acho que é abrir a mente, Abra a mente. Não, em contrapartida, se o pai chega no filho e fala assim, olha filho, eu quero dividir o patrimônio, fazer isso em vida. Não, mas o que o senhor tem? Não, você tá com alguma coisa? Não, alguma coisa que a gente está escondendo alguma coisa da gente. Então, por ter esse bloqueio, é que acontece essa bagunça na sucessão patrimonial. Mas se você fizer isso em vida, você consegue reduzir carga tributária, você consegue reduzir burocracias, você dividir patrimônio em vida, em concordância ali, todo mundo recebendo a parte que lhe é devida. Brigas, né? Diminuir brigas. Até isenta, porque todo mundo já está sabendo, ó, o dia que o nosso pai ou nossa mãe partir, a gente sabe o que vai ser de cada um e tudo bem. Às vezes evita até gastos, né, com advogados, com inventário, levantamento de patrimônio. Então a sucessão patrimonial é um excelente instrumento de... Se tornar algo mais leve, né, bem de mais. conduzir. Que finanças é isso. Finanças não foi feito para ser pesado. Embora seja um tema que na cabeça de muita gente, falar de finanças eu já me coço. Não deveria. Deveria ser algo natural, como um papo que nem a gente está tendo aqui. Que bacana, assim, acho que pensando no Brasil, o brasileiro não tem essa cultura do planejamento financeiro. E eu estava comentando com o meu esposo hoje que se eu tivesse tido a oportunidade de ter um acompanhamento com assessor financeiro quando eu ainda era jovem, talvez as coisas teriam sido ainda mais, né, teria sido diferente do que é hoje. Não que hoje está ruim, mas teria sido diferente. Eu teria talvez conquistado muito mais ainda solteira, né? Mas não tive. Então, você jovem, aproveite a oportunidade, né? Se você tiver aí sonhos,
Então, abrace a ideia, pense na oportunidade que vocês podem ter de ter um acompanhamento com o assessor financeiro, para que vocês consigam ainda na fase de solteiro, de jovem, aí daqui a pouco vem a fase aí que vocês vão estar mais maduro, conquistando aí, criando uma família, então as coisas vão tender a ser melhor do que se vocês não tiverem esse acompanhamento. Eu super indico, a gente teve esse acompanhamento agora, depois eu com 40, o Príncipe também, mas assim, não também deixa de ser válido, mas se você tiver oportunidade, quanto jovem, eu acho que para você vai ser bem bacana, né, amor? É verdade, porque assim, principalmente jovens, tá? A gente vê, tem sobrinhos meus que compraram imóveis com 22, 23 anos, né? Então, você percebe que poucos jovens estão investindo, pegando dinheiro com essa mentalidade de pensar no futuro e ter um patrimônio. Infelizmente, a maioria dos jovens pega o dinheiro para gastar com prazeres momentâneos. A gente falou da importância do lazer, né? Mas também não é só viver no lazer, certo? Não pode ser desproporcional, porque às vezes a gente pesa muito pro lado lazer, mergulha fundo no lazer. E detalhe, os jovens têm algo a favor deles, que é o tempo. Exato. E eles podem errar mais. Exato. Então, hoje, tem jovens que estão ficando riquíssimos, jogando videogame, fazendo um hobby, uma profissão. Exato. Então, se você é jovem, você tem um tempo ao seu favor. Não que, lembrando, pessoal, você tem 30, 40 anos de idade, a expectativa de vida no Brasil, ela está aumentando, no mundo inteiro, na verdade. Há quem atrele isso à tecnologia, os desenvolvimentos da medicina, mas eu vou devolver a glória para Deus, que é Deus que está permitindo tudo isso. Então tem gente aí que está chegando na casa do 100 lúcido. Então, supondo que você tenha 65 anos, vamos puxar lá para frente. Então para mim já não serve mais. Se você for viver mais 30, é 95, você tem 30 anos para construir um patrimônio. E 30 anos é um ótimo tempo. Sim. Os jovens que começarem agora, se você tiver de 16 a 19 anos, se você tiver disciplina, você pode chegar no seu primeiro milhão aos 30, 35 anos de idade. E não precisa nem investir muito. Porque antigamente, lá nos meados de 90, o falar de bolsa de valores era só para rico. Um mero mortal como nós, comprar ações de uma empresa, não. Quando falar de bolsa, a gente nem sabia o que era isso, né? Hoje, você pode comprar ação de uma boa empresa por 10, 15, 20 reais. É um lanche a menos no final de semana. Hoje você tem investimentos, CDBs, que com R$1 você já coloca o dinheiro. Então não é questão de valor. Não. Tesouro Direto, tem aplicações de... Não tem desculpa, né? Não tem. Não existe. Antigamente sim, que era tudo mais burocrático. Hoje, se você... existem mercados americanos que você consegue investir lá fora a qualquer hora do dia. Hoje você abre uma conta numa corretora de valores super acessível. Até criança pode ter conta em corretora de valores. Para você que é pai, você pode montar uma carteira para o seu filho. Então, é que não é acessível. Não, já não é mais desculpa. É só você abrir mão de um lanche do final de semana, R$30, que você já se torna um investidor. É só questão de ter prioridades mesmo. E bem bacana, porque assim, tem pessoas que vão falar assim, eu não gosto de mexer com isso, eu não tenho tempo, ou eu não tenho facilidade, mas tem também profissionais que podem ajudar nesse quesito também, né? De como investir, onde investir, então a pessoa fica responsável por todos os investimentos, compra, venda, coisas do gênero, não é isso? Sim, exato. A gente costuma dizer que a gente é o médico das finanças, né? Tem médico para todas as áreas e para as finanças também tem. Para os investimentos, tem os assessores de investimentos que vivem o mercado financeiro. E quando você tem um acompanhamento, por exemplo, quando eu comecei a mergulhar nesse mundo de finanças, eu tinha uma dificuldade, que era construir a minha reserva de emergência. Eu colocava 1.000, tirava 100. Colocava 3, tirava... Já passei por isso, hein, pessoal? O que eu estou falando aqui não é porque eu nasci investidor, não. Eu lembro que a primeira conta poupança que eu abri, eu tinha 18 anos. Depositei R$30. Quando chegou o cartão, eu saquei os 30 e nunca mais voltei lá. A conta fechou por falta de dinheiro. E detalhe, eu passei 6 horas na fila do banco, na Caixa Econômica lá de Itaquá, e eu falei, não, agora eu vou investir. Pra quê? Besteira. Então eu perdi meu tempo, mas óbvio, não tinha disciplina. Então... Hoje eu tenho um assessor de investimento que me auxilia, inclusive é o Ítalo, e faz uma diferença. Então, exemplo, hoje eu tenho os meus investimentos lá no BTG. Às vezes, quando eu penso em mexer, eu falo assim, mas o Ítalo tá vendo.
Não vou mexer não. E eu sempre consigo arrumar uma solução secundária para o problema. Legal. Sempre consigo. Não que eu não possa mexer. O assessor, ele não vai mandar no seu dinheiro. Mas o fato de você ter se comprometido com alguém que está te ajudando, você pensa assim, não, eu não vou sabotar esse plano. Você pensa 2 vezes antes, Duas né? vezes. Porque é igual um exemplo. Eu não recomendo que você tenha a sua reserva em contas digitais. Não recomendo. Por quê? É óbvio que não serve para todo mundo, tá, pessoal? Não existe receita de bolo para todo mundo. Boa. Quando eu comecei com conta, é igual um exemplo, a pessoa teve lá uma conta no Nubank e tem a caixinha. O dinheiro está muito fácil. Cofrinho. Fácil. É muito fácil. E aí a mente dela, ela chega do trabalho cansada, pegou a condição cheia, ela passa ali e sente o cheiro do churrasquinho. Mas ela não tem o dinheiro, ela não teria. Não teria. Nossa, mas eu tive um dia tão difícil. Mereço. Mereço. Um churrasquinho não vai... Vai fazer diferença. Aí, de churrasquinho em churrasquinho, no final do mês, provavelmente ela ia ter gastado uns R$200 da reserva. E ela sempre faz aquela promessa que ela não cumpre. Não, mês que vem o pão dobrado. Não pode. Difícil, né? É difícil. E pior que o dinheiro dá risada, porque o dinheiro sabe que é mentira. O dinheiro fala, você vai por nada, você vai gastar mais, entende? Eu já tive muito isso. Às vezes fala, não, vou juntar dinheiro. Aí eu trabalhava lá na 25 de março, meu primeiro emprego foi lá, nunca mais voltei também. Ô lugar difícil de trabalhar. Passava ali no Brás ali, cheio de quiosque, hot dog. Irmão, aquilo não era de Deus, não. No meio do caminhão eu me perdia. Uma bolachinha só. Aí no dia do pagamento que cai o VR, a gente gasta mais, né? Aí quando você vê, você não tem mais VR, você está gastando dinheiro. Exatamente. Mas por quê? Falta de disciplina. Então, assim, quanto mais difícil for o acesso ao dinheiro nessa questão, seria melhor. É óbvio. Você está juntando ali uma reserva financeira, separa um valor para esses gastos do dia a dia, para você ter uma ideia. Eu tenho uma conta numa conveniência lá perto da onde meu sogro trabalha. Eu vou confessar um pecado aqui. Eu gasto de doce por mês R$200. E é doce mesmo. É jujuba, chocolate, sorvete. É isso, é louco. Aí no final do ano, vezes 10, dá R$2.400 de doce. Mas está no meu orçamento. Legal. Não pesa meu bolso. Legal. Só que também é naquilo, bateu, é óbvio que agora eu estou reduzindo porque eu tenho outras prioridades. Já diminuí a régua, baixei para 100, porque você vai ficando velho, o corpo não é o mesmo, viu? É um açúcar, não viu? Exatamente. Então agora eu estou tendo esse cuidado com a saúde também, que é importante. Mas aí a pessoa assim, pô, mas é um gasto bobo, mas é um gasto bobo planejado. O problema é quando você tem, é igual um exemplo, você quer ver, descobrir a vida da pessoa, pega o extrato dela. Às vezes a pessoa ela vai lá montar o planejamento, ela põe assim, ganho 5, tem que pagar, vai me sobrar 1.000. Quando acaba o mês, tá faltando 2. Aí ela fala assim, não, eu dizimei, o devorador pegou ainda. Eu costumo dizer que o dízimo ele te protege do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor, mas não te protege do mau administrador, que é você mesmo. Exato. Não protege. Por que tem pessoas que são fiéis nos dízimos, ofertas, primícias e não prosperam? Porque são maus administradores. E para onde geralmente, por que a conta não fecha? É esses gastozinhos do dia a dia, passa 10 aqui, 15 ali. Hoje o custo de vida está muito caro. É uma realidade. E aí se você não tem esse controle, você se perde no final, porque era para sobrar 1.000. Por que não sobrou? Aí se você for avaliar, são gastos não programados. Então o ideal é você construir ali a sua reserva, mas você ter ali uns 200, 300, 400 reais para esses gastos do dia a dia, para você também não ficar limitado, Legal, né? legal. Finanças é um barato. Bênção de Deus, gente. A gente vai chegando aí no nosso final do nosso podcast, falando sobre planejamento financeiro. Vocês viram a riqueza de informações aqui, né? A gente comentou sobre a questão de quem vai comprar o seu imóvel, né? Às vezes a pessoa ela consegue se planejar para juntar o dinheiro, né? Normalmente pode ser que não seja a realidade de muita gente, mas aquele que tem um sonho e não tem as condições, a gente deu aqui, através do Félix, várias dicas de como a pessoa ela conquistar o seu imóvel, ok? Só que tendo o lazer, mas de uma forma mais inteligente, né? Usar a inteligência financeira, que é o quê? Já que você tem uma parcela para pagar, e é importante porque ela é motivadora, então, ou seja, eu estou com vontade de ir no McDonald's, eu quero levar as crianças para o shopping. Lá no shopping você vai ter a condução, você vai ter o passeio, que normalmente os brinquedinhos que as crianças vão querer, e automaticamente tem um lanche, se não levar para o cinema. Então, ou seja,
dicas, né, que foi dado aqui. Vai no parque ecológico, um parquinho. A minha filha, gente, a gente vai aqui perto, o Parque de Areia. Ontem, no aniversário dela, a gente fez um café aqui, simples, né? Foi um café simples, mas ela ficou super feliz, porque tinha algumas pessoas, né? Estouramos até confete, cantamos parabéns, né? Então foi um momento muito gostoso, com coisas simples. Quem acompanhou aí viu que tinha coisas simples aqui. E depois ela queria ir no parque, ela queria ir no parque ecológico, mas não deu para ir, foi aqui no Parque de Areia, ela ficou super feliz. Então, gente, dá para comprar imóvel, dá para você dar esse passo importante, focando na disciplina financeira, na gestão financeira, no planejamento financeiro, ok? E a gente vai deixar aqui novamente o arroba do Félix, ele hoje é o nosso assessor financeiro, tem nos ajudado muito. Você vai ver que o custo, ou investimento, não é nem custo, tá? É um investimento, tá bom? Você está investindo para você, na sua melhoria, ok? Você vai ver que é muito baixo. Comparado às riquezas de informações, de instruções, de ajuste que ele faz na sua vida, gente, é irrisório. Exatamente. Tá bom? Então fica essa dica para vocês aí, ok? Félix, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Morita, Deus abençoe. Obrigada, obrigada, né? Todo o apoio que nós tivemos, esse bate-papo foi muito gratificante. Eu creio que quem está assistindo também vai sair muito feliz e vai ter um norte, porque muitas das vezes as pessoas não têm um norte, uma direção. Exato. Né? E assim, nós super indicamos o Félix, né? Uma pessoa idônea, assim, uma pessoa bem bacana que vai te ajudar muito. E mais uma vez, Forans, melhorando vidas, trazendo aí assuntos importantes. Né? Com certeza o Félix estará conosco em outros podcasts, porque o assunto sobre finanças ele é muito grande. Perfeito. Só uma introdução. Exatamente. Só para dar um gostinho a mais. E aproveitando, como eu tinha comentado, fala um pouquinho desse novo projeto que você está inaugurando aí. É em Itaquá? É Itaquá. Nós estamos iniciando ali a Comunidade Apostólica Carós. Nós vamos trabalhar com uma igreja Housing Church, que é uma visão de que tudo começa em casa, pessoal. Se você for uma bênção na igreja e não na sua casa, tem alguma coisa errada com você. Eu tenho que ser um bom marido na minha casa, um bom pai na minha casa. Fica a dica, viu, Jair? Então, tudo começa na nossa casa e a igreja a gente vai ter um momento de comunhão. Amém. Então, em breve eu divulgo aí para vocês o endereço, os horários. Estamos em período de reforma, ore por nós. E é a realização de um sonho. Uma gestação de 7 anos, nós esperamos 7 anos para que isso aconteça. Para você ver que o tempo ele é muito importante e o tempo amadurece a gente, viu, pessoal? E vai ser uma honra ter vocês lá. Já fica o convite aqui para a inauguração. Vai ser um prazer. Vai ser uma bênção. E para você que está em casa, mais uma vez, o propósito é que sua vida seja melhor. Deus ele tem o melhor para nós. É que às vezes a gente troca o melhor de Deus por aquilo que a gente acha que é bom. Perfeito. Então, saia da internet, porque a internet está fazendo as pessoas se compararem. Fulano deu e eu não tenho. É melhor que eu. É melhor que eu. E não existe isso, pessoal. Realize os seus sonhos. Comprar, alugar é melhor que comprar. Sai da internet. A pergunta que eu te faço é, quais foram os sonhos que Jesus te deu que você esqueceu? Começa a resgatar esses sonhos de novo, já que agora a gente está num período de final de ano que todo mundo vai começar a fazer as promessas de 2025. Pôr no papel. Para de ficar fazendo aquelas mesmas que é clichê, não, ano que vem eu vou para academia, ano que vem eu vou fazer isso. Não, começa a voltar à origem, não ao passado, tá, pessoal? O passado ele serviu de experiência, mas volta lá na origem. Quais foram os sonhos que você carrega dentro de você, que talvez está no seu útero profético ali, e você está deixando morrer? É aquele sonho de fazer uma faculdade, de comprar a própria casa. Sim. Tem pessoas que estão aí frustradas, eu vou morrer no aluguel. Não, ninguém está condenado a isso. Tem profissionais idôneos para isso. Você não conhece pessoas que podem te auxiliar? Aqui, 2 profissionais idôneos que vai pegar na sua mão até a assinatura do contrato. Aí depois é só chamar a gente pro churrasco que a gente vai estar lá. Mas é bem bacana, você fala de sonho rapidamente. Eu, quando jovem, eu escrevia todos os meus sonhos e Deus cumpriu todos. Se eu falar assim, tem um que eu preciso ainda... Todos que eu pedi para Deus, Deus concretizou. Tudo que vem agora a mais Deus me dá de lucro. Mas assim, os meus sonhos, Deus concretizou todos, que eu coloquei no papel e muitos eu coloquei detalhes e Deus me deu exatamente. Inclusive meu esposo foram detalhes assim, muito específicos e Deus me deu do jeito que eu pedi. E você sabe o que é engraçado, para a gente não prolongar aqui?
Quando eu comecei a minha carreira de planejador financeiro, a primeira atividade que eu passava para os meus clientes é: eu quero uma lista com 100 sonhos. Por incrível que pareça, quando as pessoas vinham com essa lista, tinha 2 ou 3 que não tinha nada a ver. Sabe aquele sonho que a pessoa coloca só para cumprir a tarefa que o planejador pediu? Preencher. E eu falava assim: mas desde quando você sonha com isso? Ah, não, comecei a sonhar agora no começo do ano. Depois que eu cheguei, que sonho maravilhoso. E aqueles de infância? Você não tem um sonho de ir para Disney mais? Você não tem um sonho de ir para o Beto Carreiro, de conhecer o Arraial do Cabo? Cadê esses sonhos? E aqueles sonhos mais básicos, né? É que nem a gente fala das crianças. As crianças são os maiores professores. Eu já comprei brinquedo caro para os meus filhos que tá lá jogado. Exato. E eu já fiz um desenho, recentemente, eu fiz um desenho do Sonic na folha de papel pro meu filho, ele carrega esse Sonic para cima e para baixo. E eu paguei 100, 200 reais no brinquedo. A lição que ficou, eu falei, agora eu vou investir em caderno, que é mais barato. Em lápis de cor. Lápis de cor. Ele falou: pai, desenha aqui pra mim. Desenhei. Olha, irmão, que eu sou péssimo em desenho. Se você olhar o Sonic, você não tem pesadelo. Mas pro meu filho... Então, a gente precisa voltar a viver os sonhos que Deus tem pra gente. Até vou recomendar um louvor aqui, não sei se posso. Tem um louvor da Elaine Martins que eu tô escutando nesses últimos dias, que chama-se Volte ao Sonhar. E aí um trecho do louvor, esse aí. E ele diz: Deus ainda realiza sonhos. Sabe o que acontece? A gente acha que o Deus que ressuscitou Lázaro lá no passado não ressuscita hoje. Não, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Os sonhos que você esqueceu, aquele sonho... Eu até uma vez eu fui fazer uma pregação, não tem no Google, pode procurar, só tem a minha, essa é exclusiva, Jesus me deu. Uma vez eu fui fazer uma viagem para Maceió, e no meio do caminho tinha algumas obras do governo parada. Pontes inacabadas, e eu lembrei dessas pontes. No momento que eu estava pregando ali. Sabe por que aquelas pontes pararam a construção no meio do caminho? Porque em algum momento deixou de chegar a verba lá. Obra inacabada é falta de verba. Os sonhos que a gente tem, a gente precisa mandar verba lá para o céu. E essa verba é através da oração, da fé. Então, se algum sonho seu não se realizou, é porque em algum momento você parou de mandar verba lá em cima. Sabe aquela pessoa que fala assim: ai Deus, eu queria tanto um telefone vermelho. Ela ora 1 mês, 2 meses, aí demora. Ah, se o vermelho não der, pode ser um preto. Aí os anjos estão trabalhando no vermelho e falam assim: aí, mudou? Tira. É igual exemplo, aqui vocês fizeram uma reforma e aí coloca aqui. Aí já pensou, eu estou colocando metade do piso, aí a Viviane fala: não, vou colocar outro. O que eu vou ter que fazer? Desconstruir de novo para colocar outro piso. Aí eu vou lá e continuo a obra. Aí passa 2 meses, a Viviane está vendo que está demorando já. Não, então tira esse aí e coloca outro. No reino dos céus é a mesma coisa. Tem muito sonho nosso lá que está com a obra parada porque a gente abandonou. Eu acredito. Paramos de mandar verba para os anjos. Não que eles precisem, né? Mas tem coisas que o pastor vai fazer por você, tem coisas que Deus vai fazer por você, que é o mais difícil. Agora tem coisas que só a pessoa vai fazer. Se você não sonhar os seus sonhos, quem vai sonhar eles? Amém. E se tem alguém que apoia você, é Jesus. Jesus está lá de cima: vai. Se você orar, eu tirei o homem da cova do leão, já livrei o homem da fornalha. Esse sonho para mim é o quê? Então a gente só precisa lembrar que a gente tem que voltar a sonhar, que é importante. Glória a Deus. Para finalizar, Mateus 6, 19 e 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Ok? Falamos muito sobre finanças aqui, mas o Félix finalizou muito bem sobre essa ideia do depósito, né? De alimentar o sonho, alguns sonhos que estão retidos por falta de regar. Como é que a gente rega? Como é que a gente investe? Através da oração. E isso somente com relacionamento com Deus. Amém? Quer ser próspero? Não está atrelado a dinheiro. Próspero, ok? Às vezes você não tem um total recurso, mas você tem paz. Todas as áreas da sua vida é bem-sucedida. Prosperidade só Deus pode dar. É isso. Beleza, gente? Obrigado. Até mais. Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê bastante like e qualquer informação, seja dos contatos do Félix, manda aí nos comentários que a gente envia para vocês, tá bom? Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.